Meu nome é Mark. Aparentemente, eu estava vivendo o sonho. Uma carreira gratificante, uma esposa linda e 2 filhos incríveis. Lucy e eu éramos casados há 15 anos, e embora a vida nem sempre fosse perfeita, eu acreditava que havíamos construído uma parceria sólida. Ela era minha confidente, a mãe dos nossos filhos e minha melhor amiga. Pelo menos, eu achava que era assim. A história começa com um convite aparentemente inocente. Nosso chefe, Jack Edwards, anunciou durante uma reunião rotineira que alguns poucos selecionados de nossa firma estavam sendo convidados para passar um fim de semana em uma ilha privada de um dos nossos clientes mais lucrativos, William Fellows. Jack descreveu como uma oportunidade de networking, mas estava claro desde o começo que essa não seria uma viagem de negócios qualquer. Um jato particular, acomodações 5 estrelas e uma companhia exclusiva, tudo parecia bom demais para ser perdido. Lucy ficou empolgada quando eu lhe contei sobre o convite. Ela havia trabalhado de perto com Fellows por meses, sendo sua principal pessoa de contato em nossa firma. Ele é charmoso, ela disse antes, de maneira casual, que eu ignorei. Muito e refinado. Naquele momento, não dei muita importância. Por que eu daria? Lucy e eu tínhamos confiança, ou pelo menos, eu acreditava que sim. Quando o dia chegou, o jato particular foi o suficiente para me fazer sentir que estávamos entrando em outro mundo. O interior era elegante e moderno, com champanhe fluindo livremente enquanto nos acomodávamos. Fellows nos recebeu na pequena pista de pouso privada de sua ilha. Ele era tudo o que Lucy tinha descrito, confiante, carismático sem esforço e impecavelmente vestido. Seu sorriso nunca vacilou enquanto nos recebia de braços abertos, mas havia algo desconcertante na maneira como seus olhos demoraram-se em Lucy, como se eles compartilhassem um segredo do qual eu não fazia parte. A ilha era deslumbrante, uma fatia de paraíso que parecia perfeita demais para ser real: areias brancas e imaculadas, águas cristalinas e uma mansão enorme no alto de uma colina, com vista para a baía. Era o tipo de lugar que só existia em revistas brilhantes, e no entanto, aqui estávamos, convidados para um mundo que a maioria das pessoas só poderia sonhar. Lucy estava em seu elemento. Ela flutuava entre os grupos com uma facilidade ensaiada, sua risada ressoando enquanto encantava todos ao seu redor. Eu não pude deixar de notar como ela parecia confortável na companhia de Fellows, sua linguagem corporal mais relaxada do que o habitual, seu olhar um pouco suave demais quando se encontrava com o dele. Um aperto de desconforto se instalou em meu peito, mas eu o empurrei para longe. Lucy e eu havíamos construído uma vida juntos. Ela nunca trairia isso, e certo? A primeira noite passou em um borrão de opulência. O jantar foi um evento luxuoso na varanda da mansão, com vista para o mar iluminado pela lua. Fellows fez o papel de anfitrião perfeito, nos regozijando com histórias de suas viagens e sucessos. Lucy sentou-se à sua direita, rindo de suas piadas de uma maneira que me deixou irritado. Ainda assim, eu me disse que estava imaginando coisas. Era apenas um jantar de negócios, afinal. O dia seguinte foi repleto de atividades projetadas para mostrar a beleza da ilha. Mergulho, caiaque e relaxamento na piscina infinita, um pedaço do paraíso. Mas eu não conseguia afastar a sensação de que eu era um estranho no meu próprio casamento. Lucy estava distante, sua atenção dividida entre Fellows e os outros convidados, deixando-me com meus próprios pensamentos. Naquela noite, quando o sol se pôs abaixo do horizonte, Fellows se aproximou de mim com uma oferta que eu não poderia recusar, só assim ele acreditava. Mark, ele disse, sua voz suave como seda. Tenho uma proposta para você. Levantei uma sobrancelha, intrigado, apesar de mim mesmo. Que tipo de proposta? Fellows sorriu, aquele tipo de sorriso que não chegava a seus olhos. Por que não discutimos isso em particular? Você e a Lucy podem me acompanhar até o meu escritório depois do jantar. O desconforto que vinha fervendo em meu peito durante o fim de semana explodiu. Mas o que eu poderia dizer? Esse era o cliente mais importante da nossa firma, um homem que poderia fazer ou quebrar nossas carreiras com uma única ligação. Então, eu assenti, mascarando meu desconforto com um sorriso educado. O jantar foi mais tranquilo naquela noite, com os convidados cansados das atividades do dia.
Lucy parecia inquieta, seu olhar oscilando entre mim e Felovis, como se estivesse antecipando algo. Eu tentei focar na comida, na conversa, qualquer coisa para ignorar o nó no meu estômago. Após o jantar, Lucy e eu seguimos Felovis até seu escritório privado. O ambiente era tão grandioso quanto o resto da mansão, com painéis de madeira escura, móveis de couro e janelas do chão ao teto que emolduravam o mar iluminado pelas estrelas. Felovis se serviu de um copo de uísque e fez um gesto para que nos sentássemos. Não vou perder seu tempo, começou ele, seu tom casual, como se estivesse falando sobre o clima. Mark, eu passei a admirar muito a Lucy nos últimos meses. Ela é uma mulher extraordinária. Olhei para Lucy, mas sua expressão era inexpressiva. Felovis continuou, seu olhar fixo em mim. Eu gostaria de passar o resto do fim de semana com ela, disse ele, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Em troca, estou preparado para transferir $100.000 para nossa conta conjunta. O tempo pareceu parar. O ar na sala ficou pesado, sufocante. Eu olhei para Felovis, esperando que ele dissesse que estava brincando, esperando que ele risse e falasse que era uma piada. Mas sua expressão permaneceu séria. E então Lucy falou. Eu concordo, disse ela, sua voz calma, suas palavras deliberadas. Foi como se o chão tivesse sido arrancado debaixo de mim. Minha esposa, a mulher com quem eu havia construído uma vida, acabará de concordar em vender nosso casamento por um fim de semana com outro homem. Meu coração batia forte no peito, uma mistura de raiva, traição e descrença percorrendo minhas veias. Levantei-me abruptamente, a cadeira rangendo contra o chão. Vocês dois podem ir para o inferno, cuspi, saindo furioso da sala. Enquanto caminhava pelos corredores opulentos da mansão, minha mente corria a 1000 por hora. Como ela pôde? Como a mulher que eu amava, a mãe dos meus filhos, podia me trair de maneira tão casual? Mas, mesmo enquanto a raiva me consumia, uma parte fria e calculista do meu cérebro começou a planejar. Se eles achavam que eu deixaria isso passar, é porque não me conheciam de verdade. O ar fora da mansão estava fresco, um contraste gritante com o calor abrasador da raiva correndo em minhas veias. Eu desci furioso pela trilha sinuosa até a praia, meus passos fazendo barulho na pedrinha. As ondas calmas batiam na praia, uma testemunha indiferente do caos que estava explodindo no meu mundo. Como Lucy pôde concordar tão facilmente? O pensamento se retorcia na minha mente, me fazendo questionar tudo sobre nossa vida juntos. Tentei respirar, tentar pensar com clareza. Uma confrontação agora, no meio desse playground dourado, só acrescentaria humilhação à traição. Felovis tinha todas as cartas, só assim ele pensava. Não, eu precisava ser mais esperto. Se aprendi alguma coisa nos meus anos trabalhando com ti, foi que a informação é poder. E eu estava prestes a me armar com o máximo que pudesse. Voltando para o nosso quarto, encontrei Lucy sentada na beirada da cama. Ela parecia calma, como se tivesse acabado de terminar uma tarefa rotineira, em vez de ter concordado com uma proposta que destruiu nosso casamento. Sua mala estava aberta, seus pertences arrumados de forma meticulosa, como se fosse qualquer outra viagem. A visão fez meu sangue ferver. Você tem muita coragem, disse eu, minha voz baixa, mas afiada o suficiente para cortar vidro. Lucy levantou os olhos, sua expressão inexpressiva. Mark, não vamos fazer isso aqui. Não agora. Não agora? Repeti, incrédulo. Quando, Lucy? Depois de passar o fim de semana na cama dele? Ou talvez quando a transferência bancária for processada? Ela se encolheu com minhas palavras, mas sua compostura não vacilou. Não é o que você pensa. Eu ri, um som vazio e amargo. Ah, por favor, me ilumine. Porque do lugar em que estou, parece que você acaba de se vender-se a nós por uma grana rápida. Sua máscara calma rachou, e seus olhos brilharam de raiva. Não se atreva a me julgar. Você acha que eu não sei como você tem me negligenciado? Como você tem se enterrado no trabalho e me deixou me sentir invisível no nosso casamento? Então agora é minha culpa, que retruquei. Você não consegue nem assumir o que fez.
Não estou fazendo desculpas, disse ela, sua voz tremendo levemente. Estou apenas te contando a verdade. Eu não planejei que isso acontecesse, mas, e eu preciso de algo, Mark. Algo que não sinto há anos. Como um salário de 6 dígitos, retruquei. Os ombros dela caíram, e por um breve momento, ela parecia tão perdida quanto eu me sentia. Desculpa, ela sussurrou. Desculpa. Uma única palavra que não fez nada para acalmar a tempestade dentro de mim. Sem mais palavras, peguei meu laptop na mesa e saí da sala. Eu não podia ficar perto dela. Não agora. Encontrei um canto tranquilo na biblioteca da mansão, uma sala grandiosa forrada com livros encadernados em couro que provavelmente nunca foram lidos. A luz oscilante da lareira lançava sombras pela sala, refletindo a turbulência na minha mente. Abrindo meu laptop, mergulhei no trabalho, não para o meu emprego, mas para o plano que estava se formando na minha cabeça. Acesse os nossos contas bancárias conjuntas, verificando os saldos e as atividades recentes. Nada de incomum ainda, mas eu sabia que precisava monitorá-las de perto. Em seguida, olhei os registros de telefone de Lucy. Graças ao nosso plano compartilhado, eu podia fazer login e ver o histórico de chamadas e mensagens dela. Alguns números se destacaram, chamadas repetidas para um em particular. Não era Felovis, e eu reconheceria o número dele no banco de dados da empresa. Era outra pessoa. Meu estômago se apertou. Antes que eu pudesse pensar 2 vezes, usei uma ferramenta de pesquisa reversa para identificar o número. Pertencia a um hotel, na nossa cidade. Minhas mãos tremeram enquanto eu abria o site e via que era um local de alto padrão, conhecido pela sua descrição. As datas das chamadas coincidiam com os supostos jantares de trabalho dela nos últimos meses. Eu me senti enjoado. Ela não estava apenas me traindo agora, se isso estava acontecendo há meses, talvez mais. E não era só com Felovis. Passei as próximas horas reunindo uma trilha digital, compilando evidências como um promotor montando um caso. E-mails, mensagens, até mesmo a atividade dela nas redes sociais, tudo isso pintava o quadro de uma mulher vivendo uma vida dupla. Meu coração doía, mas a raiva me mantinha focado. Quando fechei meu laptop, soube de 2 coisas: eu tinha provas suficientes para confrontá-la, e não iria deixá-la sair dessa ilesa. Na manhã seguinte, evitei Lucy. O café da manhã foi servido na varanda, e os outros convidados pareciam alheios à tempestade que se formava por baixo da superfície. Lucy agia como se nada tivesse acontecido, rindo e conversando com o grupo enquanto eu fervia em silêncio. Só mais tarde naquela tarde, durante uma pausa nas atividades do dia, é que eu a encurralei à beira da piscina. Ela estava relaxando em uma cadeira, óculos de sol na ponta do nariz, uma imagem de relaxamento. A visão me enfureceu. Precisamos conversar, disse eu, minha voz mal conseguindo disfarçar a raiva. Ela suspirou, abaixando os óculos de sol. Isso pode esperar? Não, disse firme, puxando uma cadeira e me sentando ao lado dela. Eu sei de tudo, Lucy. Sobre o hotel. Sobre as chamadas. Sobre como isso não começou com Felovis. O rosto dela empalideceu, a máscara caindo pela primeira vez. O que você está falando? Não finja que não sabe, disse eu, tirando o celular e mostrando os registros. Eu estive investigando, e está tudo lá. As mentiras, os encontros, a vida dupla. Há quanto tempo você está fazendo isso? A boca dela se abriu e fechou enquanto ela lutava por palavras. Finalmente, ela disse, Mark, eu. Guarde isso, eu a interrompi. Eu não quero suas desculpas. Eu só quero saber o porquê. Por que você faria isso com a gente? Com os nossos filhos? Lágrimas se formaram nos olhos dela, mas eu não senti nenhuma simpatia. Eu não tenho uma resposta que vá melhorar isso, ela admitiu. Eu me perdi em algum momento. Eu não queria te magoar, mas magoei. E sinto muito. A desculpa dela soou vazia, mas também me deu clareza. Lucy não era a mulher que eu pensei que tivesse casado. Talvez ela nunca tenha sido.
Eu me levantei, o peso do nosso casamento destruído pressionando sobre mim. Você vai ouvir de meu advogado quando voltarmos, disse friamente, me afastando. Enquanto a deixava ali, com lágrimas escorrendo pelo rosto, percebi que não estava apenas indo embora de Lucy. Eu estava indo embora da vida que pensei que tivéssemos. Mas ainda havia uma ponta solta para amarrar. William Felovis. Se ele pensava que poderia me humilhar e sair ileso, estava muito enganado. Depois de sair de perto de Lucy, vaguei pela ilha sem rumo, meus pensamentos um turbilhão de raiva, traição e os primeiros passos de um plano. O ar estava denso de umidade, mas era refrescante comparado à atmosfera sufocante que eu havia deixado para trás. Meus passos me levaram até a beira da ilha, onde o som das ondas batendo nas rochas irregulares parecia refletir a tempestade na minha alma. Eu não ia apenas deixar isso para lá. Não, a traição de Lucy e a audácia de Felovis exigiam ação. Eles subestimaram ambos. Lucy pensou que suas mentiras permaneceriam escondidas, e Felovis assumiu que sua riqueza e charme lhe davam o direito de manipular qualquer um. Ambos estavam errados. Voltei para a mansão pouco antes do pôr do sol, minha resolução fortalecida. Os outros convidados estavam reunidos no salão, aproveitando coquetéis e conversas informais. Lucy não estava em lugar nenhum, o que para mim estava perfeito. Vi Felovis no centro do grupo, rindo e comandando como um rei entre seus súditos. Observá-lo fazia meu sangue ferver, mas mantive o rosto neutro. Não iria confrontá-lo, não ainda. Primeiro, eu precisava reunir mais poder de barganha. Desviando da multidão, segui até o escritório onde Felovis havia feito sua proposta repugnante na noite anterior. A porta estava trancada, mas o corredor de serviço próximo tinha um pequeno armário de utilidades. Dentro dele, encontrei um conjunto de chaves claramente rotuladas para diferentes cômodos da mansão. Não demorou muito para encontrar a chave do escritório. Assim que entrei, trabalhei rápido. O escritório era exatamente como eu lembrava, grandioso e imponente, com um ar de perfeição calculada. A mesa de Felovis foi o ponto de partida óbvio. Liguei seu computador, grato pelas habilidades de TI que haviam me servido bem ao longo dos anos. Estava protegido por uma senha, mas consegui contorná-la com facilidade. A arrogância dos homens ricos nunca deixou de me impressionar se ele reutilizou uma variação da senha do seu e-mail, algo que eu havia descoberto durante minhas investigações anteriores sobre seus rastros digitais. Os arquivos no computador dele eram exatamente o que eu precisava. Contratos, e-mails e registros que pintavam o retrato de um homem que não apenas seduzia mulheres casadas, mas usava suas conexões empresariais para explorá-las. Uma pasta em particular chamou minha atenção, fotos e vídeos de mulheres que claramente haviam sido suas conquistas. Meu estômago se revirou enquanto eu clicava, reconhecendo algumas delas como esposas de figuras proeminentes em nossa indústria. E então eu vi Lucy. Meu coração parou. As imagens eram sugestivas, mas não explícitas, fotos dela rindo com Felovis, sentados muito perto um do outro, compartilhando momentos privados que me fizeram sentir nojo em minha alma. Não havia vídeos dela, o que foi uma pequena misericórdia, mas as fotos eram suficientemente condenadoras. Copiei tudo para um pendrive, certificando-me de não deixar vestígios da minha atividade. Enquanto colocava o pendrive no bolso, percebi um pequeno cofre embutido na parede atrás da mesa. Seu teclado brilhava na luz tênue, quase zombando de mim. Eu não tinha tempo para abri-lo agora, mas era algo para considerar mais tarde. Por enquanto, eu tinha o que precisava. Devolvendo as chaves ao armário de utilidades, misturei-me de volta à multidão. Felovis ainda estava no centro das atenções, mas sua atenção se desviou assim que me aproximei. Ele me cumprimentou com seu charme habitual, mas vi o brilho de desconforto em seus olhos. Talvez ele tenha percebido que eu não era tão maleável quanto ele pensava. Mark, disse ele, batendo uma mão no meu ombro. Está gostando da ilha? Está deslumbrante, respondi, forçando um sorriso. Você realmente criou algo notável aqui. Fico feliz que você ache isso, disse ele, com um tom suave. Lucy parece estar se divertindo também.
A menção do nome dela fez meu maxilar se tensionar, mas mantive a compostura. Ela tem bom gosto, disse de forma tranquila. A propósito, adoraria ouvir mais sobre como você construiu este lugar. Talvez possamos conversar em particular mais tarde? O sorriso dele vacilou, mas apenas por um momento. Claro. Fico sempre feliz em compartilhar minha história. Assenti e me retirei, deixando-o com seus admiradores. A armadilha estava armada, e agora só precisava do momento certo para dispará-la. Esse momento chegou na manhã seguinte. Felovis havia planejado um brunch privado para nós dois, provavelmente para continuar sua encenação de charme e magnanimidade. Cheguei ao local designado, um terraço isolado com vista para o oceano, preparado para desempenhar meu papel. Ele me cumprimentou calorosamente, servindo-nos um copo de champanhe. Agradeço por reservar um tempo para se encontrar, disse ele, com o tom polido de sempre. Eu acho raro conectar-me com pessoas que realmente entendem o equilíbrio entre trabalho e vida. Eu imagino que você tenha dominado isso, disse eu, erguendo o copo. Um brinde a isso. Fizemos uma conversa superficial por um tempo, discutindo tendências de negócios e fofocas da indústria. Deixei ele conduzir a conversa, esperando pela abertura perfeita. Quando ela veio, não hesitei. Sabe, William, disse eu, recostando-me na cadeira, estive pensando sobre a sua oferta. O sorriso dele se alargou, mas os olhos continuaram cautelosos. E acho que podemos chegar a um acordo, disse eu, mantendo o tom casual. Mas tenho algumas condições. As sobrancelhas dele se ergueram em curiosidade. Estou ouvindo. Tirei o pendrive e o coloquei sobre a mesa entre nós. Isso contém informações que podem arruinar você, e-mails, fotos, vídeos. Tudo o que você trabalhou tanto para esconder. A máscara caiu. Pela primeira vez, vi medo genuíno nos olhos dele. Do que você está falando? Você não é tão intocável quanto pensa, disse eu, com a voz fria. Você fez muitos inimigos, William. E tenho certeza de que a imprensa adoraria saber como você conduz seus negócios. Ele se inclinou para a frente, sua voz baixa e perigosa. Você não tem ideia de com quem está mexendo. Sorria, inclinando-me para a frente para igualar sua intensidade. Oh, eu sei exatamente com quem estou mexendo. A pergunta é, você sabe? O silêncio pairou entre nós, a tensão palpável. Finalmente, ele se recostou, sua expressão dura. O que você quer? Para começar, você vai transferir $500.000 para uma conta que eu vou fornecer, disse eu. Considere isso uma compensação pelos danos que você causou à minha vida. O maxilar dele se apertou, mas ele assentiu. E você vai cortar todos os laços com minha esposa, continuei. Nada de chamadas, nada de e-mails, nada. Ela está morta para você. Entendido? Entendido, disse ele entre dentes cerrados. Satisfeito, guardei o pendrive no bolso e me levantei. Prazer em fazer negócios com você. Enquanto eu me afastava, senti o peso da confrontação se dissipar, substituído por uma estranha sensação de satisfação. Eu ainda não havia terminado, nem de longe. Mas, pela primeira vez em dias, senti que havia recuperado algum controle. A próxima fase do meu plano seria com Lucy. Ela não sairia disso tão facilmente. O resto do fim de semana passou em um borrão. Evitei completamente Lucy, deixando-a na companhia dos outros convidados. Felovis ficou fora do meu caminho, provavelmente cuidando de seu orgulho ferido e planejando como lidar com a bagunça que eu havia criado para ele. Eu não me importava. Meu foco estava em amarrar as pontas soltas e me preparar para a próxima etapa do meu plano. Quando o avião pousou de volta em casa, senti uma estranha sensação de alívio. A ilha, a traição e a confrontação estavam para trás, só assim pensei. Enquanto Lucy e eu dirigíamos de volta para nossa casa em silêncio, a realidade do que estava por vir começou a se instalar. Divórcio. Disputas de custódia. A lenta e dolorosa desmontagem de uma vida que havíamos construído juntos.
Mas eu não iria deixá-la sair ilesa. Lucy finalmente quebrou o silêncio quando entramos na garagem. Mark, ela disse hesitante, podemos conversar? Estacionei o carro e me virei para ela, minha expressão indecifrável. Falar sobre o quê, Lucy? Como você vendeu nosso casamento por um fim de semana de emoção? Ou há quanto tempo você tem mentido para mim? O rosto dela se desfez, e pela primeira vez, vi um arrependimento genuíno em seus olhos. Eu não sei o que dizer. Cometi erros terríveis. Mas eu ainda te amo. Amor, disse eu, com a voz fria. Você não pode usar essa palavra. Não depois do que você fez. Ela estendeu a mão para mim, mas eu me afastei. Mark, por favor. Eu farei o que for necessário para consertar isso. Eu ri amargamente. Consertar isso? Não tem como consertar, Lucy. Acabou. Saí do carro, batendo a porta atrás de mim. Enquanto caminhava em direção à casa, uma pequena voz na minha cabeça sussurrou que eu estava sendo duro demais, mas eu a silenciei. As escolhas de Lucy destruíram qualquer chance de reconciliação. Os próximos dias foram um turbilhão de reuniões com advogados, coleta de evidências e planejamento do divórcio. Lucy tentou entrar em contato, deixando mensagens de voz chorosas e enviando textos que alternavam entre desculpas e súplicas por perdão. Ignorei todos. Meu caminho estava claro, e nada do que ela dissesse mudaria isso. Então, quando eu achava que estava retomando o controle da minha vida, veio a surpresa. Tudo começou com um envelope que chegou ao meu escritório uma tarde. O remetente era anônimo, mas a caligrafia na frente era limpa e deliberada. Dentro, havia um único pendrive. Meu coração afundou quando o conectei ao computador, temendo o que poderia encontrar. A pasta continha um arquivo de vídeo rotulado com uma data de 2 meses atrás, muito antes da viagem à ilha. Com as mãos trêmulas, cliquei para abrir. A tela se preencheu com imagens granuladas de um quarto de hotel mal iluminado. Demorou um momento para processar o que eu estava vendo, mas quando entendi, meu sangue gelou. Não era Lucy. Era eu. O vídeo mostrava eu entrando no quarto com uma mulher que não era minha esposa. Ela era familiar, alguém que eu tinha encontrado brevemente em uma conferência meses atrás. As imagens eram condenadoras, mostrando-nos rindo, conversando e, eventualmente, nos beijando, antes que a cena desaparecesse para o escuro. Eu me recostei na cadeira, atônito. As memórias vieram à tona, uma noite em que eu estava solitário, vulnerável e tolo. Naquele momento, não pensei muito sobre isso, convencendo-me de que havia sido um momento de fraqueza que eu poderia enterrar. Mas alguém estava assistindo. Alguém sabia. Antes que eu pudesse processar as implicações, meu telefone vibrou. Apareceu um texto de um número desconhecido. Como se sente, Mark? Ser pego nas suas próprias mentiras? Meu estômago afundou. Quem quer que tivesse enviado o vídeo não estava apenas expondo minha infidelidade, se estava usando isso para obter vantagem. Outro texto se seguiu. Se você acha que pode sair disso ileso, pense de novo. Você não é tão inocente quanto finge ser. Isso me atingiu como um trem de carga. Feloves. Ele devia saber sobre minha indiscrição e estava segurando isso como um plano B. Minha confrontação na ilha, minhas exigências de retaliação, tudo aquilo havia sido uma armadilha. Ele me jogou tão habilidosamente quanto havia feito com Lucy. O pânico tomou conta de mim quando percebi as implicações. Se esse vídeo fosse parar na mídia, destruiria minha credibilidade no processo de divórcio. Lucy ficaria com tudo, a casa, as crianças, até simpatia de nossos amigos e familiares. E o pior de tudo, eu perderia a posição moral que tanto tentei manter. O telefone vibrou novamente. Você tem 24 horas para retirar suas exigências e pedir desculpas a Lucy. Se não o fizer, esse vídeo vai para todos os lugares. Fiquei olhando para a tela, minha mente a mil. Eu subestimei Feloves, e agora ele me tinha encurralado. Não havia saída, não havia como vencer esse jogo que ele havia orquestrado tão perfeitamente.
Mas então pensei em Lucy, em sua traição e na vida que havíamos construído juntos. Valeria a pena salvar, mesmo a esse custo? Ou essa seria a forma do universo me mostrar que eu não era tão diferente dela depois de tudo? Eu não tinha uma resposta. Tudo o que eu sabia era que tudo havia mudado, e o caminho à frente não era mais claro.